sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 11 convocaram a comunidade os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora vai lá para o capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encarcerava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Repete comigo assim: houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade.
Respondendo, porém, Simão lhes despediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: disponha-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendeis o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar junto a ele. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é pontual. Ó Deus, ela nos alinha por dentro e faz com que, pelo poder da fé, limites sejam rompidos dentro de nós, ao ponto de não vivermos simplesmente, tão somente na perspectiva do natural, mas do sobrenatural, daquilo que é impossível aos olhos e à razão. Ó Deus, crer, ó Deus, quando cremos, ó Deus, o Senhor faz com que o impossível aconteça. E nós nos rendemos e estamos totalmente sujeitos, sedentos e famintos, ó Deus, para viver, Deus, dias sobrenaturais sobre a face da terra. Ó Deus, para que no nome de Jesus, pessoas possam testificar e testemunhar o Teu poder em nós e através de nós, e possam glorificar o Pai que está no céu. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podeis assentar? Glória a Deus. Então nós prosseguimos, dentro da série de mensagens desse mês, com o tema O Caminho. O Caminho. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre acontecimentos no caminho que ativam e impulsionam. Acontecimentos no caminho que ativam e impulsionam. Sabe, queridos, muitos que estão aqui, tem alguns que têm pouco tempo de caminhada, de fé, mas outros têm uma larga caminhada já de fé. Alguns nasceram dentro do berço de uma realidade religiosa evangélica, mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela é pontuada por marcos. Marcos de acontecimentos que um dia vivenciamos e que ativaram e impulsionaram a gente, de fato, não só acreditar no Cristo limitado à instituição, limitado a uma estrutura, a um sistema, ou seja, um Cristo que muitas vezes é conhecido só pela religião e não pela intimidade. Muitos conhecem o Cristo de forma superficial, mas é impossível, quando você conhece de fato e plenamente o poder de Deus revelado e manifestado por meio do Cristo, e você continuar inativo, neutralizado, sem nada diferente acontecer dentro de você, fora de você, em você e através de você. Amém, queridos?
Então eu não sei se você está aqui, você conhece o Cristo que a religião te apresentou e não que o Espírito Santo com poder te apresentou. Mas se você não conhece, eu oro para que nessa noite você seja impactado pelo poder do Espírito e você conheça um Cristo que você ainda não conheceu. Aleluia. E você que já conheceu a revelação pelo poder do Espírito do Cristo, que seja ampliado e esticado, e novos acontecimentos e marcos continuem ativando e impulsionando você para o propósito e para a missão que o céu destinou para que se cumpra na face da terra sobre a tua vida e sobre a tua história. Aleluia. Aqui nós vemos um cenário aonde é reflexo de uma grande manifestação de poder que havia acontecido, o tão famoso, conhecido dia de Pentecoste, que foi onde a igreja primitiva surgiu. A igreja nasceu através de uma manifestação do poder do Espírito Santo com fogo. E ali então a Bíblia diz que havia um crescimento gigantesco de se espalhar a palavra e o conhecimento da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, naqueles dias. E a Bíblia diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, a partir desse acontecimento, a caminhada daqueles que vivenciaram aquele tempo, nunca mais foi a mesma. A igreja nasceu por meio do poder do Espírito, e agora ela tinha um propósito, um projeto, que era espalhar conhecimento do Evangelho de Cristo, discipular pessoas e fazer com que pessoas se tornassem discípulas do Senhor Jesus. É interessante que nós vemos de forma muito pontual que a multidão seguia, mas a Bíblia ela pontua que o número de discípulos aumentava. Nem todos que estão inseridos no meio da multidão são discípulos de Jesus. Porque ser salvo não te custa nada, mas ser discípulo vai te custar tudo. E Jesus diz: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não entende esse princípio de renúncia, que é realmente perder tudo por amor a Ele, para ganhar tudo que vem dEle, não é discípulo, é multidão. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite é: você é discípulo ou você é multidão? E a Bíblia diz que dentro desse acréscimo de discípulos, foi aumentando a demanda de trabalho para os apóstolos, e então eles viram a necessidade de empoderar e revestir de autoridade 7 homens que assumiriam a função de diaconia, de servir o povo. E a Bíblia diz que esses homens tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito e com sabedoria. E a Bíblia diz para nós que então foi separado esses homens, e um deles se destaca, e o nome dele é Estevão. Estevão, a Bíblia fala que quando foi ele escolhido, fala, esse homem ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele é o único que traz ênfase. E nós sabemos que então Estevão, diante de uma afronta do sistema religioso, ele se levanta na autoridade do Espírito e começa a pontuar o que a palavra de Deus dizia e o que o Evangelho de Cristo havia deixado. E a Bíblia diz que então ele é apedrejado e se torna o primeiro mártir da igreja primitiva. E a Bíblia diz que após a morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, que foi uma morte chocante, mas linda ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e viu o Senhor de pé, sentado à direita de Deus, ao lado direito de Deus.
E a Bíblia fala assim, que ele diz a mesma fala que Jesus disse: Senhor, não impute a eles esse mal. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a Bíblia diz que então um homem chamado Saulo, cheio de ódio no coração, consentiu com a morte de Estevão. Porque Paulo, ele votou no sinédrio para que Estevão fosse morto. Então, quando fala a palavra consentia, é porque ele também votou para que Estevão fosse morto. E a Bíblia diz que então, a partir disso, houve uma grande perseguição na igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas o povo começou a se espalhar por todos os cantos. E a Bíblia diz que então, nós chegamos agora no personagem central da mensagem de hoje. O nome dele é Filipe. A Bíblia fala que Filipe desceu para Samaria, e ali em Samaria ele começou a anunciar a palavra do Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que à medida que ele anunciava o Evangelho de Cristo, o Senhor realizava prodígios e sinais. Pessoas que eram possessas começavam a gritar e ser libertas. Os coxos começavam a andar e os paralíticos. E houve então grande alegria naquela cidade. Porque quando pessoas se levantam na autoridade, no revestimento e no poder do Espírito para anunciar a palavra dentro de uma cidade, a alegria da salvação, ela inunda aquela cidade. E os prodígios e sinais começam a acontecer. E aquele que não sabia andar na verdade, paralítico e coxo, agora passa a andar na verdade, porque foi liberto e curado por ela. E a Bíblia diz que então Filipe pregava com força a palavra de Deus, sem preguiça. Ele pregava a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E a alegria da salvação tomou aquela cidade. E eu creio, queridos, e eu profetizo em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, em nome de Jesus, seja revestido desse poder, em nome de Jesus na tua vida, para que a partir do momento que você abrir a tua boca para anunciar a palavra da verdade, a cidade de Bandeirantes seja tomada pela alegria da salvação. Aleluia! Eu creio, queridos, e posso ver pelos olhos da fé. Os meus olhos contemplarão uma grande multidão nessa cidade se convertendo e se rendendo aos pés de Jesus como único e suficiente Salvador. Porque o povo que se diz chamado pelo nome do Senhor se levantará revestido do poder do Espírito e não anunciará conhecimento, mas o poder manifesto na sua própria vida do Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz que então um alvoroço começou a acontecer naquela cidade. E a Bíblia diz que um camarada chamado Simão, a Bíblia fala que ele era um mágico, um adivinho. Ele se colocava como poderoso. Mas a Bíblia diz que à medida que Filipe ia pregando, e as pessoas iam se convertendo e se batizando, até ele foi no batismo. E a Bíblia diz que então João e Pedro, sabendo do que estava acontecendo em Samaria, desceram para lá, porque eles haviam sido batizados em nome de Jesus, mas ainda precisavam receber do Espírito Santo. E a Bíblia diz que então João e Pedro foi para lá. E todos aqueles que tinham sido batizados, eles colocavam as mãos, e as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo. Eram revestidas do poder do Espírito Santo, para que agora pudessem ser testemunhas, porque há um propósito, há uma missão, quando somos revestidos do poder do Espírito Santo, é cumprir o propósito e a missão de ser testemunhas vivas, por onde Ele nos levar. E a Bíblia diz que então eles receberam, e ali Simão vendo, que quando os apóstolos impunham as mãos sobre o povo, e o povo recebia o dom do Espírito, Simão vendo aquilo, disse para Pedro e João: se eu pagar, vocês também não me deixam fazer como vocês fazem.
E a Bíblia diz que então João e Pedro desce o cajado em Simão, dizendo para ele que ele queria corromper o dom de Deus, com dinheiro, que o dom de Deus não se compra, se recebe de graça e de graça se dá. E a Bíblia diz que então João e Pedro alinham o coração de Simão, dizendo: vai rogar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de ti, porque você está com o teu coração em fel de amargura e de iniquidade. Ou seja, você acha que o sistema de magia que você vivia de engano é o mesmo no qual nós estamos. O nosso espírito é o espírito da verdade, não no engano, que se recebe por uma conversão e uma entrega total diante do Senhor. Você batizou, mas você batizou segundo o impulso e as segundas intenções do que o sistema podia oferecer para você, e não por aquilo que de fato Cristo desejava fazer em você. Começou a alinhar Simão e deixou ele rogar ao Senhor e buscar ao Senhor pela misericórdia. Simão significa aquele que ouve. Simão é a representação de muitas pessoas dentro das igrejas. São aqueles que ouvem e tentam encaixar Jesus no seu jeito de crer, e não no jeito bíblico de crer. Tenta comprar e negociar. Simão é aquele que ouve, mas não pratica nada. Simão é aquele que é um bom ouvinte, mas um ruim praticante. Não seja aquele que ouve somente. Ouve e pratica. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica está enganando a si mesmo. E a Bíblia diz que então Filipe foi impulsionado e ativado pelo Senhor, através de uma revelação e de uma visão de um anjo, para descer a uma região que era deserta, porque o Senhor tinha um propósito com ele ali. E a Bíblia diz que à medida que ele se moveu para esse lugar, ele viu um homem, um eunuco passando. E então o Espírito do Senhor o impulsionou para se aproximar da carruagem daquele eunuco. E ele ouviu que o eunuco estava lendo Isaías. E aí então Filipe diz: por acaso compreendes o que vem lendo? Aí então o eunuco diz: como compreenderei eu, se não tem quem me explica? E então ele leu a passagem de Isaías novamente para Filipe. Entrou dentro da carruagem e começou ali a explicar e expor o evangelho do poder de Deus, Cristo Jesus, para aquele eunuco. E a Bíblia diz que então ali Filipe pregou e ensinou a verdade revelada para ele. E ele viu que tinha um pouco de água próximo. E aí ele disse para Filipe: que impede que eu seja batizado? Ele diz que se você creu e se arrependeu, não há nada que impeça. Então ele desceu e ele foi então batizado por Filipe. E a Bíblia diz que então Filipe, à medida que ele terminou de batizar o eunuco, a Bíblia fala que ele foi arrebatado para outro lugar, foi transladado para outro lugar. Olha que negócio misterioso, irmão. E a Bíblia diz que assim aconteceu e ele foi para outra região e ele continuou pregando o evangelho. Sabe, queridos, Filipe, ele nos ensina muitas lições. Filipe, ele foi escolhido por Deus porque ele tinha uma boa reputação, ele era cheio do Espírito e ele tinha sabedoria. Fala comigo: reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Ele foi separado pelo Senhor, porque ele buscava viver dessa forma irrepreensível.
E então Deus começou por meio do Espírito a confiar os mistérios. E a partir da morte de Estevão, o Espírito que apoderava de Estevão, eu acredito, queridos, que aquilo que aconteceu com Estevão foi uma chave que virou e ativou e impulsionou Filipe para viver o propósito e a missão da vida dele. Aquele acontecimento da morte de Estevão foi uma chave. Foi uma chave que ativou e impulsionou Filipe para a missão dele. A Bíblia, nós muitas vezes nos enganamos, achando que esse Filipe é o mesmo de João, capítulo 1, versículo 43, que pregou para Natanael. Aquele é o Filipe apóstolo, esse que nós estamos lendo é o Filipe evangelista. Ali ele entendeu a missão e o propósito dele, que era evangelizar. E a Bíblia diz que então ele, tomado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, ele começou a pregar a palavra a tempo e fora de tempo e com fé. E à medida que ele pregava com fé, ele começou a ver aqueles que estavam possessos de espírito imundo, começaram a gritar e ser libertos. Os coxos e os paralíticos eram curados. E a alegria da salvação entrou naquela cidade. Mas o portal de acesso para todos esses acontecimentos acontecer foi porque um homem se levantou, possuído pelo Espírito, para obedecer a verdade do Evangelho, que é pregar a verdade para aquele que está no engano. Filipe significa amigo de cavalo. Aquele que é amigo de cavalo. E o que isso tem a ver? O que isso nos ensina? Cavalo tem muito a ver com a gente, sabia? Fala assim para a pessoa do outro lado: cavalo tem tudo a ver contigo. Deixa eu beber água até, irmão. Amigo de cavalo. O cavalo, ele é um animal selvagem que precisa ser domado por alguém. Para que então ele, domado por alguém, ele possa ser montado por esse alguém e conduzido por esse alguém para o destino dele, para o destino daquele que ele carrega. Por que eu falo que cavalo tem tudo a ver com a gente? Porque o pecado fez de nós também um bicho indomável. Por isso que nós vemos tanta atrocidade acontecendo. É o homem entregue a si mesmo. A evolução do homem. E Cristo veio, e ele por meio do Espírito domou a gente. Ele montou em nós. Ele nos selou. Para que agora nós não mais caminhemos segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquele que está montado em nós. Aquele que carregamos agora é que define o destino de onde nós vamos. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu sou agora tomado pelo controle da vontade daquele que agora me domou. Aleluia. Agora faz sentido, não é? Amigo de cavalo é é o significado do nome de Filipe. Ele era amigo de cavalo porque o Senhor fez dele um cavalão domado e montado agora para seguir o destino da vida dele, que é fazer a vontade daquele que o amou. E nós vemos então agora Filipe cumprindo a missão e o propósito dele. E como é lindo você ver alguém ativo e impulsionado dentro do seu propósito e da sua missão. É lindo demais. Sabe, queridos, e que essa beleza dessa verdade
possa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Porque Filipe foi instrumento de Deus para libertar pessoas possessas de espíritos malignos, de pessoas que eram coxas e paralíticas. Ele foi responsável por levar a alegria para uma cidade, a alegria da salvação. Ele foi instrumento para libertar o povo do engano, da magia, de um suplantador chamado Simão. Que supostamente fingido, tomou uma decisão de batismo e se inseriu e começou a caminhar perto de Filipe. Mas quando Pedro e João chegam para completar o combo e liberar o poder do Espírito sobre o povo, então o poder do Espírito denuncia aquilo que é mentiroso e enganoso. Por isso, queridos, aquilo que é enganoso, aquilo que é mentiroso não permanece. Por isso que a palavra de Deus em Salmos capítulo 1 diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Não aguenta a verdade. E então a Bíblia diz que Filipe foi esse instrumento para libertar o povo dessa magia de engano, de um falso profeta, que ouvia, mas não praticava nada. Libertou o povo do engano do sistema que aquele homem conduzia e construía. Quando você está guiado pelo Espírito e você está ativo e impulsionado pelo poder do Espírito, você está sensível para se aproximar de pessoas ao ponto de Deus falar para você do coração daquela pessoa, para que você seja a resposta para o coração dessas pessoas. Filipe foi resposta para o eunuco, que estava caminhando num lugar deserto. Existem pessoas como esse eunuco, caminhando num lugar deserto. A Bíblia fala que ele cuidava do que era o tesouro da rainha da Etíope. Mas ele era alguém que andava no deserto, estava seco, lia a verdade, mas não sabia e não entendia e compreendia a verdade. Então Deus precisa levantar pessoas sensíveis no poder do Espírito, para mostrar essas pessoas, para que nos aproximemos e sejamos resposta de clareza para aqueles que estão perdidos. Aleluia! A Bíblia diz que nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós não nos detemos no caminho dos pecadores, ou seja, não quer dizer que nós não nos envolvemos com eles. A questão é que nós não perdemos tempo com aquilo que eles estão perdendo tempo. Ao invés de sentar com os escarnecedores para escarnecer, eu só sento com o escarnecedor se for para esclarecer. Foi isso que ele fez com o eunuco. Ele sentou com aquele homem para esclarecer ele. E quantas pessoas que vivem à nossa volta, vivendo, escarnecendo, vivendo pelos prazeres da carne. E precisam de clareza. Nós precisamos entender a nossa missão e o nosso propósito. É sermos marcados pelo acontecimento do poder do Espírito, para que no nosso caminhar, queridos, sejamos pessoas ativas e impulsionadas para cumprir o propósito do eterno para a terra. Bandeirantes viverá dias marcantes se eu me propor a ser uma resposta marcante para essa cidade. Aleluia, queridos. Se não, caso contrário, ela continuará indo para o fundo do poço. Nós precisamos entender que o acontecimento que aconteceu em Pentecoste nos ativou e nos impulsionou para que no caminho em que vivemos hoje, que é Jesus, possamos marcar aquilo que está à nossa volta. O Evangelho e o poder do Espírito é real para aqueles que creem.
E é evidente naqueles que creem. Amém, queridos? É notório, é visível. Então, em nome de Jesus, você viveu alguns acontecimentos na sua caminhada que te ativaram e te impulsionaram. Ou muitas vezes acontecimentos que te desabilitaram, te desativaram e te neutralizaram ao ponto de fazer você perder a esperança. Mas o Senhor é aquele que restaura e coloca em ordem todas as coisas. E Ele é aquele que quer marcar você com acontecimentos no caminho que vão ativar você e impulsionar você para viver os melhores dias da tua vida. Porque como diz o profeta Isaías no capítulo 1, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, queridos, que nós temos para comer é Jesus. E a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes. Então Deus está levantando um povo não só que quer, mas que tem disposição para ouvir e obedecer. Aleluia, queridos. Porque o que fez o surgimento da igreja primitiva acontecer foi obediência e perseverança, para que fossem então revestidos do poder do Espírito. Obediência e perseverança é o que nos reveste de autoridade para sermos testemunha e pregarmos no poder do Espírito. Como diz Paulo, eu não prego com persuasão de palavras, mas eu prego no poder do Espírito. Aleluia, queridos. Não adianta ser eloquente ou querer polir as palavras e falar teologicamente da melhor forma possível. Nós precisamos entender que a simplicidade, ela carrega consigo o poder. Aleluia. Aí tem gente que não prega, que não fala, porque acha que não tem eloquência. Deus não veio chamar os eloquentes, mas os obedientes. Aleluia. Então não tenha medo. Não tenha medo de fluir no poder do Espírito. Ouse experimentar o que você ainda não experimentou. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo mostrar pessoas para você. Amém, queridos? E tenha disposição para se aproximar dessas pessoas com propósito e para cumprir a tua missão. Amém, gente? Amém, gente? Aleluia. Fique de pé no seu lugar.